Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, eu gostaria de fazer uma série de comentários acerca das bem-aventuranças, que se encontra em Mateus capítulo 5. Então, para nós entendermos melhor por que Jesus ele começa a falar, nós teríamos que ler o versículo 1, que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo... Então, alguns comentários vão dizer que ele sobe ao monte e quem está com ele é só os discípulos. Mas a primeira bem-aventurança que Jesus fala, diz assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a pergunta que faz para nós é: por que Jesus fala pobres de espírito? Por que Jesus fala pobre de espírito? Porque nós sabemos, irmãos, que às vezes as pessoas falam que pobre, alguma coisa dessa natureza, é complicado, é difícil, e que Jesus quer que todos sejam ricos. Mas por que Jesus fala pobre? As pessoas, meus irmãos, menos afortunadas, elas têm, vamos dizer assim, elas conseguem ter mais dependência. Como nós vemos que as igrejas crescem muito em bairros de periferia, com pessoas que têm menos condições, mesmo que agora esteja crescendo em bairros onde as pessoas têm condições financeiras melhores. Mas a gente vê que a igreja ela cresce muito em periferia. Então nós vemos aqui, meus irmãos, quando fala pobre de espírito, o que Jesus está querendo dizer não é que seria uma bem-aventurança a pessoa ser pobre financeiramente. Você é pobre, você vai dar no reino dos céus. Não, não é isso, meus irmãos. O que Jesus está querendo dizer aqui? A pessoa pobre de espírito que tem uma dependência de Deus, dependência do seu espírito para com Deus, depende do Senhor. Então, quando ele fala pobre de espírito, porque as pessoas pobres, como nós falamos, elas têm mais essa natureza de dependência. Então, aqui Jesus está usando um exemplo acerca de quê? Da dependência para com o Senhor, depender de Deus, ou seja, os pobres de espírito, são aqueles que dependem do Senhor, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, quando Jesus chama a criancinha e fala aqui das crianças é o reino dos céus, nós vemos o quê? Que a criança ela é dependente de um adulto. Então os pobres de espírito aqui deveriam depender continuamente do Senhor. Então perceba que quando Jesus fala acerca de pobre de espírito, não que ele esteja elogiando pobre de espírito, não. É que ele está colocando para os discípulos que seria uma bem-aventurança se nessa pobreza, vamos dizer assim, eles tivessem uma dependência para com o Senhor. Depender somente do Senhor. Então quando nós hoje sentimos essa necessidade de depender exatamente ou totalmente de Deus, ou do Senhor Jesus, o que nós vemos, meus irmãos, é que Jesus ele se alegra. Porque hoje, aqueles que têm um espírito que está passando por situações dentro de si, eles procuram outros meios para saciar aquilo que está dentro. Mas quando Jesus fala que bem-aventurados são os pobres de espírito, o que ele está querendo dizer, meus irmãos? É buscar refúgio nele, é buscar auxílio no Senhor Jesus. Então Jesus ele está querendo dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Ou seja, uma pessoa que é humilde, uma pessoa que reconhece os seus erros, que reconhece as suas falhas. Porque quando nós falamos do pobre, ele sabe que ele é dependente. Então nós deveríamos ser o quê? Dependente de Deus. Porque hoje, infelizmente, o que nós vemos, meus irmãos, é que as pessoas querem ficar cada vez mais autossuficientes. Mas Jesus, ele chama nós para termos essa consciência, para depender somente dele. É claro, meus irmãos, nós vemos que tem condições financeiras, para alegrar o seu espírito, faz compras, faz viagens, paga psicólogo, psiquiatra, faz uma série de coisas para alegrar o seu espírito, porque não se acha, vamos dizer assim, dependente de Deus, porque ela pode saciar, mesmo que por algum momento, aquilo que está dentro de si. Mas quando Jesus ele diz que bem-aventurados os pobres de espírito, é porque via que não tinha recursos para saciar momentaneamente. Mas o que Jesus quer é que nós venhamos saciar a nossa sede, a nossa vida, continuamente na sua presença. Então quando Jesus ele fala pobre de espírito, é humildade, é dependência, é a busca pelo Senhor para depender somente dele. Então Jesus ele diz para nós
que é bem-aventurado aqueles que se sentem pobres, aqueles que se sentem dependentes de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele fala acerca da dependência de Deus, nós vemos o quê? Que é bom nós dependemos de Deus. Não que seja errado a pessoa, não, melhor eu ficar, não crescer na presença de Deus para mim. Não, irmão, não é isso. O que Jesus fala é aquele que se sente dependente de Deus e busca a sua presença e é rico para com Deus, né? Mas sempre dependendo do Senhor. Então aqueles que dependem, aqueles que são humildes, aqueles que buscam ao Senhor, eles reinarão, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus é para aqueles que são humildes, o reino de Deus é para aqueles que buscam ao Senhor com total dependência, que se sente dentro de si dependente de Deus. Então desses é o reino de Deus. Então se nós queremos o reino de Deus, nós temos que nos colocar numa total dependência da presença do Senhor, numa total dependência da graça do Senhor, e com humildade, reconhecendo que nós não somos nada, que tudo que nós temos é do Senhor, que tudo que nós fazemos é para o Senhor, e que tudo que nós, meus irmãos, ainda vamos fazer, se nós chegarmos a fazer, vai ser para a honra e a glória do Senhor. Então quando Jesus ele fala pobre de espírito, às vezes as pessoas ficam meio titubeando, o que será que Jesus quer dizer? Nada mais é do que isso: sentir-se dependente do Senhor, sentir-se totalmente humilhado diante da presença do Senhor e depender do Senhor continuamente. Amém, irmãos? Então nós vamos continuar seguindo as bem-aventuranças e que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe.